paz do Senhor para os irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que fala sobre a cura de Naamã. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém? Essa palavra, ela é muito forte, porque fala sobre Naamã, né? Naamã era um homem leproso e muito orgulhoso, né? Porque ele era chefe do exército da Síria. Ele tinha um cargo muito grande, né? Ele era chefe do exército, ele tinha armas, ele tinha tudo, né? Ele se achava até mesmo todo-poderoso, né? Por ele ser chefe, né? Do exército da Síria. E Naamã, ele era muito orgulhoso. E ele, né, foi acometido de uma enfermidade, de uma lepra,
que aos olhos humanos não tinha cura, não tinha jeito, mas para o Senhor a gente sabe que tem jeito. Só que para Naamã ser curado, ele precisava dar os 7 mergulhos no Rio Jordão, né? E ele disse que ele não queria dar os 7 mergulhos no Rio Jordão, ele queria mergulhar em outro rio, no rio que ele achava melhor, porque ele era o chefe, né? Ele tinha aquela soberba. Então ele achava que ele não tinha que mergulhar no Rio Jordão, ele achava que ele tinha que mergulhar num rio melhor, num rio mais limpo, porque para ele o Rio Jordão era até sujo. Só que o profeta falou para ele que ele tinha que mergulhar no Rio Jordão, né? E Naamã, ele questionou, ele falou, por que eu tenho que mergulhar no Rio Jordão? Por que eu não posso mergulhar no outro rio? E por que eu tenho que mergulhar 7 vezes? O Senhor não pode me curar, eu não posso ficar curado sem dar um mergulho? Ou se eu der apenas um mergulho só? Só que sim, o Senhor poderia curá-lo sem ele precisar dar mergulho. Ou se ele desse um mergulho só, o Senhor poderia curá-lo. Porque o Senhor, ele tem todo o poder, né? O Senhor, ele tem todo o poder. Se ele quiser, ele pode nos curar sim, sem a gente tomar remédio, sem a gente, né, ir ao médico. Só que Naamã, ele precisava quebrar aquele orgulho dele, porque ele se achava, né, o melhor, ele se achava o mais poderoso. E muitas das vezes, as pessoas, elas se acham tão poderosas que elas acham que elas estão até mesmo acima de Deus. E é um orgulho, sabe, muito forte. E Naamã, ele precisava dar aqueles mergulhos, porque através daqueles mergulhos, Naamã, ele recebeu muitas curas, né? Naamã, o primeiro mergulho foi o mergulho da humilhação, né? Aonde que Naamã, ele teve que se humilhar perante o Senhor, ele teve que largar o seu orgulho, ele teve que tirar ali as suas vestes, ele teve que tirar ali as suas armaduras, né? Para poder mergulhar no Rio Jordão. O segundo mergulho, né, ele era para quebrar o orgulho, porque Naamã, ele teve que descer no Rio Barroso, né? Ele queria descer, né, nos melhores rios considerados por ele, né, que as águas eram limpas, eram claras, mas não, ele teve que descer no Rio Barroso para quebrar o orgulho dele, né? Para ele ver que ele não era melhor do que ninguém, e que ele podia descer naquele rio Barroso. O terceiro mergulho, né, foi para que Naamã, ele pudesse ter fé, porque Naamã, ele era acostumado a crer só naquilo que ele via. Ele era acostumado a acreditar só naquilo que os olhos dele conseguia ver. Ele só tinha fé quando ele via as coisas acontecer. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e a certeza daquilo que se espera. Então, a verdadeira fé, né, é naquilo que você não vê. Você não vê o que está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo, mas você crê que está acontecendo. Você não vê o milagre, né? Você não vê a porta aberta, mas você crê que a porta está aberta, você crê que o milagre está acontecendo e você crê que a tua bênção vai chegar. A fé é isso, é você crer sem você ver. E Naamã, ele só cria naquilo que ele via. Então, ele precisava realmente ter a fé, acreditar na cura dele, mesmo que ele ainda não estivesse vendo. Ele precisava acreditar que aqueles 7 mergulhos ia curá-lo, que ele precisava dos 7 mergulhos. Ele não podia dar só um mergulho, ou 2 ou 3 mergulhos. Ele tinha que dar os 7 mergulhos para ele ser curado. E Naamã, ele precisava acreditar nisso. E o quarto mergulho foi o mergulho da obediência, porque Naamã, ele precisou obedecer. Ele precisou obedecer o profeta, ele precisou obedecer a voz do Senhor, porque o Senhor que enviou o profeta para falar com ele, e ele precisou obedecer a voz do Senhor, descer naquele Rio Jordão para ele receber a cura. Ele precisava obedecer,
né? Porque antes dele obedecer, ele questionou muito, porque ele não queria obedecer, ele não queria descer naquele rio, mas ele precisou deixar o orgulho, ele precisou obedecer, né? A ordem que foi enviada por Deus através daquele profeta. E o quinto mergulho, né, foi o mergulho da perseverança, né? Porque depois que Naamã ele desceu o Rio Jordão, deixou o orgulho de lado, exercitou a sua fé, obedeceu a ordem que aquele profeta, né, deu a ele, né? Ele estava no caminho para ele ser curado, né? Ele já estava praticamente pronto para ele ser curado, né? E o milagre ele aconteceu porque Naamã ele estava perseverando. Porque na nossa vida é assim, para a gente alcançar o nosso milagre, a gente precisa perseverar. Perseverar na oração, perseverar no jejum, perseverar naquilo que Deus manda a gente fazer. Não é fazer só um dia, 2 dias e deixar de lado. A gente tem que perseverar, tem que ir até o fim. O sexto mergulho foi o mergulho do entusiasmo. Porque naquele momento ali, Naamã, ele já estava sentindo Deus dentro dele e ele já estava conseguindo sentir que o milagre estava acontecendo. Olha que coisa maravilhosa, né? No sexto mergulho que Naamã conseguiu sentir Deus dentro dele. Por isso que Naamã não poderia ter dado um mergulho só, ou 2 mergulhos, ou 3, porque cada mergulho era uma etapa. E se Naamã tivesse dado 3 mergulhos, 2 mergulhos, ele não ia sentir o Senhor dentro dele, porque para ele sentir o Senhor dentro dele, muitas coisas precisaram ser tiradas, né? E o sétimo mergulho foi o mergulho da vitória, né? O mergulho que Naamã ali, né? O último mergulho, o sétimo mergulho, que foi o mergulho que ele deu, né? E quando ele subiu, ele sentiu a sua pele curada, sabe? Ele sentiu que ele estava curado, a pele dele, ela se restituiu, ela voltou a ficar como ela era, e aquela lepra ali, ela sumiu da sua pele, e a pele dele voltou ao normal, né? E Naamã, ele foi restaurado por causa da sua perseverança, por causa da sua fé, porque nesse processo Naamã, ele aprendeu a ter fé, né? Ele aprendeu a ter fé, ele teve que aprender a confiar totalmente no Senhor, porque muitas das vezes a gente fala assim, mas eu confio no Senhor, mas será que a gente confia mesmo de todo o nosso coração, a ponto de, mesmo que a gente não esteja vendo o milagre, a gente se entregar, se lançar naquilo que o Senhor está mandando a gente se lançar? Será que a gente confia mesmo a esse ponto, de se jogar nos braços do Senhor, mesmo quando a gente não está vendo nada acontecer, né? E Naamã, né, ele teve testemunho, né, de vitória, ele teve o testemunho dele de perseverança, porque no começo ele não queria, ele questionou, por que eu vou ter que descer nesse rio barroso, né? Porque ele era orgulhoso, ele era o chefe, né, ali do exército da Síria, mas no final Naamã viu que valeu a pena, né? No final ele viu que mergulhar diante de Deus, né, é muito melhor do que mergulhar diante dos homens, porque muitas pessoas, elas procuram a sua cura, elas procuram o seu refrigério nos homens, e os homens, eles não podem nos oferecer nada. Quem pode nos oferecer é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem restaura é o Senhor, quem renova é o Senhor. Então, meu querido, minha querida, e essa palavra também serve para mim, porque antes, né, de eu fazer o vídeo, falar com os irmãos, o Senhor, ele fala comigo através da palavra. E que nós possamos mergulhar verdadeiramente diante do Senhor, que nós possamos se dobrar diante do Senhor para sermos curados. Quantas pessoas falam assim, Senhor, eu quero ser curada no meu interior, eu quero ser curada, Senhor, na minha mente, eu quero ser curada até mesmo de uma enfermidade física. E para você ser curado, meu irmão, às vezes não precisa muita coisa, é só você mergulhar diante do Senhor. É só você descer na presença do Senhor, porque Naamã ali, ele teve que descer, ele teve que reconhecer através daqueles mergulhos que ele não era nada sem o Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer se colocar acima de Deus, a gente acha que a gente pode tudo, a gente acha que sozinho a gente consegue tudo, que as coisas acontecem pela força do nosso braço, mas não é assim.
A gente tem que reconhecer, a gente tem que ser humilde de reconhecer que sem Deus a gente não consegue. A gente tem que ser humilde de reconhecer que sem Deus a gente não pode. Porque é o Senhor, aleluia, que faz com que nós conseguimos fazer algo. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá força. E Naamã, ele teve que reconhecer isso, que sem o Senhor ele não era nada. Por mais que ele fosse chefe do rei da Síria, por mais que ele fosse ali, né, considerado poderoso, né, ali pelo seu exército, Naamã, ele teve que reconhecer que sem Deus ele não podia, que sem Deus ele não conseguia. E assim nas nossas vidas, muitas das vezes a gente tem que descer mesmo, mergulhar na presença do Senhor, porque ali a gente reconhece que sem Deus a gente não pode, porque ali a gente reconhece que sem Deus a gente não consegue, e a gente reconhece que é por causa do Senhor, aleluia, que a gente consegue conquistar. A gente reconhece que é por causa do Senhor que a gente alcança, aleluia, aquilo que a gente deseja. Então, aleluia, que possamos mergulhar, que possamos descer, aleluia, na presença do Senhor, para sermos curados. Porque Naamã, ele não precisou de ir no médico, ele não precisou de tratamento, ele não precisou de remédio. O Senhor não falou assim para ele, ó, vai no médico, toma remédio que você vai ser curado. Não. O Senhor falou para ele, desce na minha presença, desce no Rio Jordão, 7 vezes que você vai ser curado. E muitas das vezes conosco é assim. A gente vai no médico, a gente toma remédio e parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Porque muitas das vezes não é o médico, não é o remédio que vai resolver o nosso problema. Muitas das vezes a gente precisa se humilhar, a gente precisa mergulhar e a gente precisa reconhecer a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor, para que possamos ser curados. Então, irmãos, que Deus possa falar melhor o coração dos irmãos, que essa palavra realmente toque no coração dos irmãos, que os irmãos sejam edificados, que os irmãos sejam abençoados, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família e que você possa realmente descer aos pés do Senhor, descer na presença do Senhor para que você possa obter a tua cura. Coloca diante do Senhor a cura que você precisa. Coloca diante do Senhor aquilo que você necessita. E desça mesmo na presença do Senhor, se humilha perante o Senhor. Ora mesmo, vai ao monte, ora de madrugada, faz jejum, propósito diante do Senhor. Porque eu creio que assim como Naamã foi curado, você também será curado. Assim como Deus ele curou Naamã, porque foi o Senhor quem curou, né? Deus ele também vai curar você. Siga as estratégias que Deus te deu. Porque foi o Senhor quem curou Naamã, mas o Senhor deu estratégia para Naamã para ele descer 7 vezes naquele Rio Jordão. Então o Senhor ele vai te curar, mas preste atenção nas estratégias que o Senhor vai te dar. Preste atenção naquilo que ele vai mandar você fazer para que você possa obter a tua cura. E faça, por mais que aos teus olhos pareça loucura, por mais que aos teus olhos pareça que não vai dar certo, porque muitas das vezes o Senhor manda a gente fazer algo e a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Será que vai dar certo? E tem coisas que o Senhor manda a gente fazer que a gente fica achando até que é coisa da nossa cabeça. A gente fala assim, meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é o Senhor mesmo que está mandando eu fazer isso? Mas faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Por mais que aos teus olhos pareça loucura, mas faça. Porque é isso que vai trazer a tua vitória. É isso que vai trazer a tua cura por completo. Porque se Naamã não tivesse obedecido, ele não seria curado porque ele precisava daqueles 7 mergulhos. E ele aprendeu muito também naqueles mergulhos. Ele não recebeu só a cura da sua lepra. Ele recebeu a cura de muitas outras coisas que até mesmo atrapalhavam a vida dele. Então, em nome de Jesus, que neste dia você possa ouvir essa palavra com atenção, que você possa receber a cura que você precisa e perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer para receber a cura que eu preciso? Senhor, o que eu estou deixando de fazer, que o Senhor quer que eu faça para que eu possa receber a cura que eu preciso? Porque o Senhor, Ele é Deus de estratégia. Se você perguntar, Ele vai te falar, Ele vai te responder. Fique atento aos sinais de Deus e faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? Obedeça. Obedeça porque obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Que essa palavra fale fortemente ao teu coração, assim como falou o meu coração. E que você possa ser curado, em nome de Jesus. Amém?